sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que bênção e que privilégio é poder, junto com você, cultuar ao nosso Deus. Nós estamos reunidos mais uma vez, não fisicamente, mas estamos unidos sim em mente, em coração e num só espírito para adorar esse Deus que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. São tempos difíceis, sim, são tempos complicados, mas o nosso Deus é conosco, o nosso Deus é comigo e com você. Né? A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 7, versículo 14, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então Ele está comigo e com você. Vamos juntos celebrar Ele nesse momento e ouvir a sua voz falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Deus, muito obrigado, porque estamos aqui reunidos como igreja, como teu corpo, para celebrar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida. Estamos aqui porque carecemos, ansiamos, precisamos de ouvir a sua voz. Sem o Senhor não conseguimos nos conduzir, sem o Senhor não sabemos para onde ir, somos como ovelhas que não têm pastor. Mas estamos aqui com os nossos olhos fitos no Senhor, esperando a sua doce voz, que fala aos nossos corações, acalma nossa alma e aponta o caminho que temos que seguir. Muito obrigado, Senhor. Louvado e bendito seja o seu nome. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Olá, meu nome é Leandro e quero desejar a você que a paz, a graça do nosso bom Deus esteja sobre você, sobre sua família. Estou aqui para ser instrumento de Deus na sua vida, neste exato momento, e comunicar as maravilhas que podem produzir esperança na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que te cercam. Nós começamos no domingo passado uma série intitulada Tempestades. E hoje nós daremos continuidade a essa série, tratando do tema tempestade necessárias. Nós não gostamos de atravessar momentos de desertos, de tempestades, de desespero, que mexe muito conosco, que nos tira da zona de conforto. Nós fugimos desses momentos. Mas quero dizer para você que esses momentos são muito importantes para mim e para você. São importantes para nós, para a nossa fé, para a nossa vida. Porque é nestes momentos
É neste momento que é avaliada a sua fé. São nestes momentos que você percebe qual é o nível de relacionamento seu para com o seu Deus, aquele que te salvou, aquele que te resgatou. Então hoje quero caminhar nessa direção, tempestade necessária, para que possamos, ao analisar os textos da palavra do Senhor, possamos juntos aprender aquilo que foi revelado, para que pudéssemos ter firmeza, convicção nesse momento de tempestade a qual nós estamos atravessando por causa da Covid-19. Então, quero convidar você a abrir a sua palavra em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Um texto muito conhecido porque Jesus opera um milagre extraordinário ali, conhecido de todos nós, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Eu vou estar lendo e peço a você que acompanhe comigo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu amo muito esse Deus e acredito que você também. E quero louvar esse Deus porque Ele é muito bondoso, muito gentil, muito atencioso. Ele está sempre atento ao que está acontecendo. Mas, diante dessa verdade, eu também preciso afirmar algo diferente. Que, às vezes nós temos mania de dizer que existem grandes homens. Na realidade, não existe grandes homens. Existem homens fracos, pobres, medrosos, cheios de dúvidas, como eu e você. O que nós temos, de fato, é um Deus grande. Um Deus grande que opera maravilhas em momentos e circunstâncias que nós não gostaríamos de atravessar, que não gostaríamos de passar. Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de muito amor, um Deus que sempre se lembra de nós, que está sempre atento a mim e a você. E hoje quero trazer aqui para você, resumir tudo aquilo que esse texto traz para nós. É a difícil tarefa que eu tenho, que você tem, de aquietar e manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Começar a caminhada com Cristo Jesus não é algo tão difícil. Nós nos convertemos, nos entregamos e começamos a caminhar. A dificuldade é manter os olhos nele. A dificuldade é olhar para ele, fixar nesse Cristo e manter os olhos ali. Constantemente nós nos perdemos. E com isso, quero dizer para você que esse texto ele é diferente. É diferente do texto usado semana passada, no domingo passado. Domingo passado, Jesus estava no barco. Nesse texto, Jesus não está no barco. Domingo passado, Jesus acalma a tempestade e depois fala com eles. Neste momento, Jesus não vai acalmar a tempestade. Jesus, diferente do texto passado,
vai, em meio à tempestade, abençoar a vida dos discípulos. Em meio ao caos, Jesus vai abençoar esses discípulos. E aí, quero tirar as lições que servem para mim e para você durante o nosso dia, durante a nossa caminhada. Lições com Cristo Jesus, lições com os discípulos, que servem para mim e para você nessa tempestade a qual estamos atravessando, imprimida, imposta pela Covid-19. A primeira lição que queremos aprender aqui é com a disposição que Cristo tem de orar. Veja só, coisa que eu e você deveríamos aprender e levar isso muito a sério. Oração é um privilégio que nem sempre nos damos conta. Eu e você. O versículo 23, melhor dizendo, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Jesus, ele amava orar, amava estar com o Pai e se esforçava, ele priorizava isso. Nós, seres humanos, nós, pobres, pecadores, fracos, nós somos sempre enganados. Nós gastamos muito tempo e esforço para estar com os homens e desprezamos esse privilégio que nós temos de a qualquer momento e gastar quanto tempo quisermos na presença do Senhor. A qualquer momento nós podemos adentrar nessa presença e podemos ficar ali 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Mas nós gastamos um esforço enorme para às vezes ficar 5 minutos na presença dos seres humanos, dos famosos dessa terra. E desprezamos o Deus que quer nos ouvir todas as manhãs, todas as tardes, todo o anoitecer. E esse é o maior privilégio que eu e você tem. Diferente de nós, Cristo, ele gostava e muito. E esse texto começa então com um desafio para mim e para você. Use bem o seu tempo. E use esse tempo prioritariamente com Deus. Você tem 24 horas no seu dia. O desafio aqui é viver esse dia com os olhos em Cristo Jesus e usar esse tempo para viver, priorizar esse tempo para viver com Deus e para Deus. Cristo Jesus tinha essa disposição. Uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto é a disposição que Jesus tem de vir ao nosso encontro. Isso é maravilhoso saber disso. E é uma lição que eu e você precisamos aprender. Porque isso acontece em meio ao caos. Isso acontece em meio à tempestade. Versículo 25 diz assim: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles. É maravilhoso perceber o seguinte: quando Jesus envia os discípulos para o meio do mar, ou para atravessar aquele mar, entram no barco e vão, e Jesus não está no barco, Jesus sabe de algumas coisas que está acontecendo com aqueles discípulos. Primeiro, Jesus sabe da tempestade, que logo eles enfrentariam a tempestade. Jesus sabia dos medos que esses homens tinham. Por quê? Porque eles já tinham enfrentado outras tempestades, inclusive aquela que Jesus estava no barco. Jesus também sabia dos traumas, porque eles já haviam enfrentado essas tempestades e viu que muitas delas não deu certo. Não deu certo. E para piorar, Jesus não está no barco. Jesus não vai atravessar com eles. E é neste exato momento que nós esquecemos. Nós, pelo fato de não vermos Jesus, não quer dizer que ele não está com os olhos sobre nós. Pelo fato de, em meio à tempestade, eu e você, inseridos por Cristo, nessa tempestade, intencionalmente, e aí não vermos ele, e a tempestade nos cercar, nós imaginamos que Cristo não está nos vendo. Quero dizer para você, tudo que está acontecendo com você, tudo que está acontecendo com seu filho, tudo que está acontecendo com a sua família, tudo que está acontecendo com Passos, tudo que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, Deus sabe. E Deus sabe exatamente onde estão os filhos dele.
sabe exatamente onde está aquela pessoa que clama por misericórdia e por socorro. Ele sabe das pessoas que nesse exato momento está atravessando a tempestade e não sabe o que fazer. Ele está atento ao que estamos passando. Nessa disposição de vir ao nosso encontro, nós precisamos perceber o seguinte: sim, está difícil, eu sei, nós sabemos. Nós sabemos. E um dos pregadores que muitas pessoas escutam, chamado Paulo Júnior, disse o seguinte: sim, está difícil, eu sei, mas no meio de todo esse caos, Deus está com os olhos voltados para você. Não temas, Deus vai cuidar de você. Isso é uma verdade que precisa ser reverberada. Deus vai cuidar de mim e de você. Mas de outro lado, você tem Augusto Nicodemo dizendo também uma verdade. Deus nunca prometeu uma viagem sem tribulação. Mas Ele prometeu que chegaríamos aonde Ele disse. Como nós dissemos na mensagem passada, se Deus disse que chegaremos a algum lugar, esse Deus tem poder, Ele é capaz de garantir que lá chegaremos. Não temas, não tenha medo, Deus está com você. Deus nunca prometeu mesmo uma viagem tranquila, sem intempéries, sem dificuldades, mas prometeu que estaria conosco. Então nós aprendemos algumas lições importantes aqui. A disposição de Jesus de orar e a disposição que Ele tem de vir ao nosso encontro. Guarde bem isto. Você está atravessando um momento difícil? Guarde isso. Busque Deus em oração e tenha tranquilidade, porque Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. Tenha calma, fique tranquilo. Continuando e aprendendo com Jesus, nós vemos que Jesus, quando Ele desce, Ele também tem obstáculos para atravessar. Veja só a leitura do texto, versículo 24, diz o seguinte: entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quero destacar algumas coisas interessantes com Jesus diante dos seus obstáculos. Veja só, não há nada que impeça Jesus de vir ao nosso encontro. Veja só, quais são os desafios aqui, os obstáculos? Primeiro, as ondas eram bravias demais. Segundo, faltava barco. Jesus não tinha barco. Terceiro, as forças da natureza estavam contra ele. Contra ele. E o barco dos discípulos estava muito longe. Muito longe. Mas quero dizer que todas essas coisas e qualquer outra coisa, qualquer outro obstáculo, não impede Deus de vir ao seu encontro. Se você abraçar essa verdade, se você crer nessas verdades, é isso que vai acontecer e tem acontecido na sua história. Hoje eu tive uma conversa com o meu filho Tiago a respeito dos obstáculos que nós enfrentamos pela vida. Quando nós olhamos para esses obstáculos e esquecemos daquilo que Deus já fez em nós e por nós, nós acabamos sofrendo por muito e até desistimos. E as coisas ficam difíceis. Quando Cristo olha para esses obstáculos, ele se lembra de quem Ele é, quem é o Pai e do que Ele é capaz de fazer. E com isso, Ele diz para mim e para você, não há nada que possa pará-lo. Uma segunda lição aqui, dentro desse momento. O nosso desafio de andar por sobre as águas está diretamente ligado à nossa comunhão com Deus. Escrevi algo aqui, quero ler com você. Dê atenção ao que eu vou estar lendo agora, porque de fato o sucesso espiritual da nossa vida está ligado à nossa comunhão com o nosso Deus.
Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele acabara de orar, ele acabara de passar o tempo com Deus, e agora ele tem diante dele obstáculos. E esses obstáculos serão, ele passará por todos eles. Nenhum deles o irá impedir. Vencer, crescer, amadurecer, superar, suportar, transformar, seguir, avançar nesta vida, está diretamente ligado à minha comunhão com Deus. Sua capacidade de reagir aos infortúnios de sua vida e às dores, dificuldades, as tristezas, as apreensões da vida, está diretamente ligada à sua comunhão com Deus. Isso é uma grande verdade. Se você quer vencer os obstáculos que hoje existem diante de você, você precisa primeiro checar a sua comunhão com Deus. Porque o seu sucesso, e aqui dizendo sucesso espiritual, não como a vida diz, depende da sua conexão com esse Deus. Porque quando estamos desconectados de Deus, as coisas dessa vida acabam falando mais alto ao nosso coração. Mas quando estamos conectados com Deus, temos alegria para enfrentar, suportar, vencer ou passar esses obstáculos, esses desafios, esses desertos. Com a certeza de que Deus nos ouviu, está conosco e está por nós, podemos caminhar nessa vida. E com isso, seguindo o texto, queremos aprender uma quarta lição. Aqui já com os discípulos, com um homem chamado Pedro. Não vou ler aqui o texto, mas aqui explicando tudo o que estava acontecendo. Pedro, quando viu Jesus vindo por sobre as águas, depois de passarem aquele susto, imaginando que ele era um fantasma, esqueceram do que ele era capaz de fazer, esqueceram de que ele, por amor a eles, viria ao encontro deles. Depois de tudo isso, Pedro então anima no seu coração, se alegra e faz um pedido. O desejo de ser parecido com Cristo levou Pedro a fazer esse pedido. E qual foi o pedido? Jesus, se é tu, me faz andar por sobre as águas. E Jesus então convida Pedro para caminhar por sobre as águas. E Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, né? Mas acontece algo. No meio do caminho, Pedro começa a reparar na força do vento, nas ondas, e consequentemente tirou os olhos de Cristo Jesus. Para mim e para você, neste exato momento de pandemia, nesse exato momento de tristeza, mas lembrando sempre, que o mundo já estava atravessando desafios, já estava em meio ao caos, que a vida estava esquisita. A pandemia só veio piorar as coisas. E neste momento, que as coisas estão cada vez pior, pessoas quebrando, empresas quebrando, falindo, fechando, comércios pequenos não dando conta de resistir, famílias se divorciando, filhos entrando em depressão. Esse momento de caos, que o vento é muito forte, as ondas são bravias. Você precisa aprender algo. Só há, neste momento, 2 focos para os seus olhos. Somente 2. Ou você olha para as circunstâncias, ou você olha para Deus. Você pode caminhar em meio à circunstância, mas seus olhos têm que estar focados em Deus. Por quê? Quando você olha para a circunstância, você acaba desprezando Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus para olhar para a circunstância, você acaba desprezando Ele. Mas quando você olha para Jesus, você despreza a circunstância. Como é difícil isso? Como é difícil viver dessa forma, com os olhos fixos em Cristo Jesus. É muito difícil. Eu sei que você sabe disso. Nós sabemos. Mas é o desafio que nós temos. E é esse desafio que eu quero trazer para você. A tempestade é necessária para que eu e você aprendamos o quanto Deus nos ama, que Ele vem ao nosso encontro e que precisamos continuar com os olhos
naquilo que Ele é capaz de fazer, em quem Ele é, naquilo que Ele prometeu, para desprezarmos as circunstâncias. Caso contrário, a circunstância, as ondas, as tempestades vão nos engolir. Engolir muito. O problema nunca é das circunstâncias nem de Jesus. Sabe por quê? Porque eles nunca mudaram. O mundo é caos desde quando o homem rompeu com Deus no jardim do Éden. Desde quando Adão e Eva romperam com Deus, eles jogaram este mundo no caos. Então, qualquer circunstância que você esteja envolvido, ela é terrível. Traz dor, sofrimento, tristeza, angústia. Isso não muda. Mas também não muda é o nosso Deus. Ele continua o mesmo. O mesmo. A vida pode ter mudado, mas Ele não mudou. O tempo pode ser novo, mas Ele continua o mesmo. O mesmo Deus de sempre. Então, se o problema e a circunstância nunca mudaram, Jesus nunca mudou, o problema está, então, no meu ânimo, no ânimo de Pedro, no seu ânimo. Esse sim, mudou. E isso é o que nos faz sofrer muito. Veja só, quando eu e você tiramos os olhos de Cristo Jesus e começamos a olhar para a circunstância e passamos a confiar que as circunstâncias é ela quem vai determinar o nosso futuro, nós esquecemos de quem Deus é. Nós desprezamos Jesus e abandonamos todas as promessas, todos os ensinos que Deus deixou revelado na sua palavra para que eu e você pudéssemos viver. Então veja bem, essa tempestade que nós estamos atravessando, ela é importante para mim e para você. Primeiro, para que eu e você possamos orar mais, buscar mais a Deus e priorizar a vida ao lado de Deus. Continuando, lembrar que Deus sempre vem ao nosso encontro. Ele nunca nos deixou sozinho e nunca vai nos deixar sozinho, nunca. Aprender com esse Deus de que Ele está sempre com os olhos em nós, que é nós que permitimos com que a circunstância nos distraia e perdemos Cristo de vista. E Ele sai então tudo de perto dos nossos olhos. Os obstáculos estão diante de nós. A minha comunhão com Deus precisa estar ok, precisa estar on, precisa estar legal, porque eu dependo disso, nós dependemos disso. E para finalizar aqui, caminhando para a conclusão deste momento, quando eu e você, quando nós perdermos Cristo e começarmos a olhar as circunstâncias, e essas circunstâncias começar a nos engolir, e você começar a se afogar, lembre-se que Deus está por perto. Pode clamar, que Ele vai te ouvir. Mesmo quando a sua fé falhar, mesmo quando te faltar fé, Deus continua o mesmo. E Ele realiza maravilhas em socorro dos seus filhos, por amor a esses filhos, por compaixão desses filhos. Tempestades são necessárias para que possamos aprender. Não despreze este momento, porque é em meio à tempestade que Jesus vem até você. E depois que Jesus então estende a mão para esse Pedro, que como eu e você estava com muito medo das ondas, Jesus o ergue, entra com ele para dentro do barco e diz o texto que Jesus salvou ele e acalmou os ventos. É interessante isso. Precisamos confiar, precisamos crer, e aí veremos o que Deus é capaz de fazer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E muito obrigado por nos acompanhar. Estaremos aqui para dar continuidade sempre àquilo que Deus deixou como responsabilidade para a igreja, que é falar deste Deus maravilhoso, do que Ele fez, do que Ele já fez, do que Ele pode fazer e do que Ele fará, para que você preste atenção nele, para que os seus olhos fixem nele. Amém?
possa lembrar, Deus está por perto. Quero convidar você, neste exato momento, a orar comigo. Nós iniciamos essa mensagem falando da disposição de Cristo para orar. Então seria estranho, né, terminar essa mensagem sem orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, busquemos juntos a presença de Deus. Pai de amor, de bondade, Deus de misericórdia, Deus que está sempre atento aos seus filhos. Oramos ao Senhor em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é o Deus que nos atende pelos méritos de Cristo Jesus. Somos gratos a tudo que o Senhor tem feito em meio a este momento de tempestade. E sei o quanto o Senhor ainda fará. Confiamos nisso. Ajude o seu povo a caminhar em meio à tempestade com os olhos fixos no Senhor. Esse é o melhor caminho. É isso que nos fará ter o prazer de ver as ondas e os ventos se acalmarem. Abençoa as famílias que vão ouvir esta mensagem, Pai, com ânimo, com alegria, com convicção, porque o Senhor sempre se faz presente, está sempre com os olhos atentos aos seus filhos, mesmo quando eles estão cheios de medo, mesmo quando eles estão atravessando um momento de dificuldade. Abençoa-nos, ó Pai, porque confiamos somente no Senhor. Que a graça do nosso bom Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Que você tenha uma boa semana e que Deus te acompanhe. Amém?